Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 8, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 8, versículo 24 ao 27. Vou fazendo a leitura. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. E ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. O texto que acabamos de fazer a leitura vai nos mostrar que os discípulos entram no barco com Jesus com o objetivo de chegar ao outro lado. Os discípulos entram no barco com Jesus com o intuito de chegar do outro lado. Mas no versículo que acabamos de fazer a leitura, no versículo 24, vai nos mostrar que os discípulos sentiram dificuldade de chegar ao outro lado. Houve-se uma grande tempestade, de modo que as ondas começaram a cobrir o barco. O texto é bem claro em nos mostrar que as ondas começaram a cobrir o barco, começaram a fazer o barco ser cheio de água. Mas o texto não nos mostra que o barco afundou. O que Jesus está dizendo aqui para alguém nesta noite é que o barco pode estar até cheio de água. O barco, quem sabe, está transbordando água. O barco, quem sabe, está cheio de problema. O barco, quem sabe, está cheio de desespero. Mas o que ele manda te dizer é que enquanto ele estiver no barco, o barco não vai afundar. A frase que mais me chama a atenção no versículo 24 é a última frase, que diz assim: E ele, porém, dormia. Mateus, os discípulos estão com medo e Jesus está dormindo. Mateus, os discípulos estão desesperados, mas Jesus está dormindo. Mateus, o barco está sendo inundado pelas águas, mas Jesus está dormindo. Mas o mais interessante, o mais lindo de tudo, é que mesmo Jesus dormindo, o barco não afundou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu posso estar em silêncio, eu posso ter ficado calado, eu posso estar quieto, mas o barco não vai afundar. Mesmo que eu esteja em silêncio, eu estou cuidando de você. Mesmo que eu esteja quieto, eu ainda cuido do barco. Mesmo que eu esteja calado, eu ainda tomo conta de você. O barco só não afunda por causa de uma atitude no versículo 23. Qual atitude? Os discípulos deixam Jesus ir na frente e os discípulos começam a seguir Jesus. Versículo 23 é bem claro em dizer: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. O barco só não afunda porque não foi Jesus que seguiu os discípulos, foi os discípulos que seguiram Jesus. O que Jesus está dizendo é que seu ministério só está de pé, sua casa só está de pé, sua família só está de pé, o barco só está de pé, porque não é ele que está te seguindo, é você que está seguindo ele. Enquanto você deixar Jesus te guiar, as coisas vão estar dando tudo certo. A atitude que você deve tomar para o seu barco permanecer de pé, a atitude que você deve tomar para você viver bem, é deixar tudo nas mãos de Deus. O versículo 25, os discípulos vão desesperadamente atrás de Jesus. Os discípulos vão correndo atrás de Jesus, angustiados, dizendo: Senhor, levanta, Senhor. Senhor, acorda. Se o Senhor não acordar agora, eu não sei o que vai ser da gente. Se o Senhor não levantar neste momento, eu não sei o que vai ser da gente. Os discípulos, mesmo estando com Jesus, sentiram medo. E sentir medo é natural. E se você tem medo nesta noite, eu vim dizer para você: parabéns. Porque quando você sente medo, você demonstra que você é totalmente dependente dele. Quando você sente medo, você demonstra que você não consegue dar um sequer passo sem ele. O discípulo sente medo. E sentir medo é natural, porque somos seres humanos. E eu não estou falando aqui pra gente que é blindado. Eu não estou falando aqui pra gente que é imbatível. Eu não estou falando pra super-herói. Eu estou falando pra gente que tem horas que as coisas estão tão difíceis que dá vontade de parar. Eu estou falando pra líder aqui que tem horas que o processo estão tão difíceis que dá vontade de largar tudo. Eu estou falando pra gente que tem hora que a tempestade é tão difícil que dá vontade de sumir. Mas eu tenho uma notícia pra você. Você vai conseguir chegar do outro lado, porque quem está com você é maior. Porque quem está com você é o dono do mar, é o dono do vento, é o dono da tempestade. O que mais me chama a atenção no versículo 25 é que Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia que haveria uma tempestade no meio do caminho. Ele sabia que teria dificuldade no meio do caminho. Mas mesmo ele sabendo disso, ele não abandonou o barco.
Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa se tem dinheiro ou se não tem. Não importa se tem carro ou se não tem. Não importa se tem casa ou se não tem. Não importa se tem nome conhecido ou se não tem. Nada disso importa. O que importa é que, independente da situação que você esteja enfrentando, eu estou com você. Eu estou com você. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que traduzindo do hebraico é Deus conosco. Deus conosco. Ele é com você. Os anos mudam. Os carros se atualizam, amigos vão e desaparecem, mas Jesus permanece do seu lado. Jesus não te abandona. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Ele está do seu lado. Diversas vezes o texto vai dizer os discípulos, no plural, dando-nos a ideia de que é mais de um. Se é mais de um, em vez de eles procurar o mestre ajuda, eles poderiam um ter ajudado o outro. Eles poderiam ter falado: fulano, pega aquele balde ali, vamos tirar a água do barco. Ou ciclano, pega aquele balde ali, vamos tirar a água do barco. Mas não é isso que os discípulos fazem. Os discípulos vão recorrer à ajuda do mestre. Os discípulos vão acordar o mestre. Jesus está dizendo: tem coisas que seus parentes não conseguem resolver. Tem coisas que seus amigos mais próximos não conseguem resolver. Tem coisas que você não tem capacidade de resolver. Mas pode me chamar, que eu sou o Deus do impossível. Mas pode contar comigo, que eu mando, eu faço, eu posso. Quando estamos na rua e acontece uma tempestade, o primeiro lugar que pensamos em que vamos nos sentir seguro é em casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando a tempestade vir, você não vai te sentir seguro lá no mundo. Quando a tempestade vir, você não vai te seguro na balada. Quando a tempestade vir, você não vai te seguro no mundo. Sabe onde você vai te seguro? Aqui em casa. Quando as coisas apertarem, vem para casa. A minha geração não precisa de maconha para vencer tempestade. A minha geração não precisa de êxtase para vencer tempestade. A minha geração não precisa de crack para vencer tempestade. A minha geração não precisa de balada para vencer tempestade. A minha geração para vencer tempestade só precisa da presença. Presença, presença. Aleluia. O versículo 26, e eu já termino. Jesus responde aos discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala: por que temeis, ó gente de pouca fé? É Jesus dizendo: por que você está com medo sendo que eu estou com você? É Jesus dizendo: quem criou a tempestade fui eu. Quem criou o mar também fui eu. Quem criou o vento também fui eu. Por que você está com medo da criação sendo que o Criador está com você? Por que você tem medo da tempestade sendo que quem criou ela está com você? Por que você tem medo do vendaval sendo que quem criou ele está com você? Mas a parte que mais me chamou a atenção e me fez focar no versículo 26 é a última frase que diz assim: e levantando-se, repreendeu o vento e o mar. O que estava deixando os discípulos com medo era o vento e o mar. Os discípulos sentiram angústia por causa do vento e o mar. Aí Jesus falou: ah, vocês estão com medo por causa do vento e o mar? Aí o texto diz: e levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Tudo que faz você ter medo eu estou repreendendo hoje. O que te abalava não vai te abalar mais. O que fez você chorar no ano de 2019 não vai te abalar no ano de 2020. O que fez você ficar triste no ano de 2019 não vai fazer você ficar triste no ano de 2020. Porque eu me levantei hoje no meio dessa tempestade e estou repreendendo tudo que faz você ter medo. Tudo que te entristece eu repreendo. Tudo que está deixando você desesperado eu repreendo hoje. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos abalar com o nosso passado. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos amedrontar com nossos medos. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos prender com o que acontece na nossa realidade. Mas o que deixa o diabo mais nervoso é que Jesus já te libertou. Jesus te libertou do medo. Jesus te libertou do desespero. Jesus te libertou da angústia. O pecado não tem domínio sobre você. O medo não pode te amedrontar, porque você é livre. Você é livre. Termina agora. Versículo 27 vai dizer que os discípulos olham um para a cara do outro. Um cara de assustado, um cara de espantado, um cara de quem nunca tinha visto aquilo. Olha para a cara um do outro e fala: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele que se despiu de toda a sua glória para que mim e você estivesse aqui. Este é aquele que veio como cordeiro, mas já já voltará como leão. Este é aquele que o diabo não pôde o parar, que Judas não pôde o parar. Este é aquele que, independente da circunstância, ele está sempre conosco. Este é aquele que é considerado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu agradeço a minha oportunidade.
Eu não sei você, mas eu fico feliz, aleluia, em ver o que Deus está fazendo no meio da nossa geração. Vendo Mateus trazendo esta palavra, e se deixasse ele estaria ministrando aí por mais 1 hora, porque tem palavra para isso. E eu fico feliz em ver uma geração ao qual o mundo está dizendo que está perdida, que não tem mais jeito, aleluia. E eu vejo Deus usando os nossos adolescentes para a honra e para a glória do nome dele, amém? Nosso coral, vocês vão ver aí na live que está bem reduzido, bem ao contrário do que a gente vê geralmente, mas eu estou feliz, porque mesmo em número reduzido, estamos aqui firme e forte, louvando ao nosso Deus. O CAAD TS louvando ao Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 8, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 8, versículo 24 ao 27. Vou fazendo a leitura. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. E ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. O texto que acabamos de fazer a leitura vai nos mostrar que os discípulos entram no barco com Jesus com o objetivo de chegar ao outro lado. Os discípulos entram no barco com Jesus com o intuito de chegar do outro lado. Mas no versículo que acabamos de fazer a leitura, no versículo 24, vai nos mostrar que os discípulos sentiram dificuldade de chegar ao outro lado. Houve-se uma grande tempestade, de modo que as ondas começaram a cobrir o barco. O texto é bem claro em nos mostrar que as ondas começaram a cobrir o barco, começaram a fazer o barco ser cheio de água, mas o texto não nos mostra que o barco afundou. O que Jesus está dizendo aqui para alguém nesta noite é que o barco pode estar até cheio de água, o barco quem sabe está transbordando água, o barco quem sabe está cheio de problema, o barco quem sabe está cheio de desespero, mas o que ele manda te dizer é que enquanto ele estiver no barco, o barco não vai afundar. A frase que mais me chama a atenção no versículo 24 é a última frase, que diz assim: E ele, porém, dormia. Mateus, os discípulos estão com medo e Jesus está dormindo. Mateus, os discípulos estão desesperados, mas Jesus está dormindo. Mateus, o barco está sendo inundado pelas águas, mas Jesus está dormindo. Mas o mais interessante, o mais lindo de tudo, é que mesmo Jesus dormindo, o barco não afundou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu posso estar em silêncio, eu posso ter ficado calado, eu posso estar quieto, mas o barco não vai afundar. Mesmo que eu esteja em silêncio, eu estou cuidando de você. Mesmo que eu esteja quieto, eu ainda cuido do barco. Mesmo que eu esteja calado, eu ainda tomo conta de você. O barco só não afunda por causa de uma atitude no versículo 23. Qual atitude? Os discípulos deixam Jesus ir na frente e os discípulos começam a seguir Jesus. Versículo 23 é bem claro em dizer: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. O barco só não afunda porque não foi Jesus que seguiu os discípulos, foi os discípulos que seguiram Jesus. O que Jesus está dizendo é que seu ministério só está de pé, sua casa só está de pé, sua família só está de pé, o barco só está de pé, porque não é ele que está te seguindo, é você que está seguindo ele. Enquanto você deixar Jesus te guiar, as coisas vão estar dando tudo certo. A atitude que você deve tomar para o seu barco permanecer de pé, a atitude que você deve tomar para você viver bem, é deixar tudo nas mãos de Deus. O versículo 25, os discípulos vão desesperadamente atrás de Jesus. Os discípulos vão correndo atrás de Jesus, angustiados, dizendo: Senhor, levanta, Senhor. Senhor, acorda. Se o Senhor não acordar agora, eu não sei o que vai ser da gente. Se o Senhor não levantar neste momento, eu não sei o que vai ser da gente. Os discípulos, mesmo estando com Jesus, sentiram medo. E sentir medo é natural. E se você tem medo nesta noite, eu vim dizer para você: parabéns.
Porque quando você sente medo, você demonstra que você é totalmente dependente dele. Quando você sente medo, você demonstra que você não consegue dar um sequer passo sem ele. O discípulo sente medo. E sentir medo é natural, porque somos seres humanos. E eu não estou falando aqui pra gente que é blindado. Eu não estou falando aqui pra gente que é imbatível. Eu não estou falando pra super-herói. Eu estou falando pra gente que tem horas que as coisas estão tão difíceis que dá vontade de parar. Eu estou falando pra líder aqui que tem horas que o processo estão tão difíceis que dá vontade de largar tudo. Eu estou falando pra gente que tem hora que a tempestade é tão difícil que dá vontade de sumir. Mas eu tenho uma notícia pra você. Você vai conseguir chegar do outro lado. Porque quem está com você é maior. Porque quem está com você é o dono do mar. É o dono do vento. É o dono da tempestade. O que mais me chama a atenção no versículo 25 é que Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia que haveria uma tempestade no meio do caminho. Ele sabia que teria dificuldade no meio do caminho. Mas mesmo ele sabendo disso, ele não abandonou o barco. Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa se tem dinheiro ou se não tem. Não importa se tem carro ou se não tem. Não importa se tem casa ou se não tem. Não importa se tem nome conhecido ou se não tem. Nada disso importa. O que importa é que, independente da situação que você esteja enfrentando, eu estou com você. Eu estou com você. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que traduzindo do hebraico é Deus conosco. Deus conosco. Ele é com você. Os anos mudam. Os carros se atualizam, amigos vão e desaparecem, mas Jesus permanece do seu lado. Jesus não te abandona. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Ele está do seu lado. Diversas vezes o texto vai dizer os discípulos, no plural, dando-nos a ideia de que é mais de um. Se é mais de um, em vez de eles procurar o mestre ajuda, eles poderiam ter ajudado o outro. Eles poderiam ter falado: fulano, pega aquele balde ali, vamos tirar a água do barco. Ou ciclano, pega aquele balde ali, vamos tirar a água do barco. Mas não é isso que os discípulos fazem. Os discípulos vão recorrer à ajuda do mestre. Os discípulos vão acordar o mestre. Jesus está dizendo: tem coisas que seus parentes não conseguem resolver. Tem coisas que seus amigos mais próximos não conseguem resolver. Tem coisas que você não tem capacidade de resolver. Mas pode me chamar, que eu sou o Deus do impossível. Mas pode contar comigo, que eu mando, eu faço, eu posso. Quando estamos na rua e acontece uma tempestade, o primeiro lugar que pensamos em que vamos nos sentir seguro é em casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando a tempestade vir, você não vai te sentir seguro lá no mundo. Quando a tempestade vir, você não vai te seguro na balada. Quando a tempestade vir, você não vai te seguro no mundo. Sabe onde você vai te seguro? Aqui em casa. Quando as coisas apertarem, vem para casa. A minha geração não precisa de maconha para vencer tempestade. A minha geração não precisa de êxtase para vencer tempestade. A minha geração não precisa de crack para vencer tempestade. A minha geração não precisa de balada para vencer tempestade. A minha geração para vencer tempestade só precisa da presença. Presença, presença. Aleluia. O versículo 26, e eu já termino. Jesus responde aos discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala: por que temeis, ó gente de pouca fé? É Jesus dizendo: por que você está com medo sendo que eu estou com você? É Jesus dizendo: quem criou a tempestade fui eu. Quem criou o mar também fui eu. Quem criou o vento também fui eu. Por que você está com medo da criação sendo que o Criador está com você? Por que você tem medo da tempestade sendo que quem criou ela está com você? Por que você tem medo do vendaval sendo que quem criou ele está com você? Mas a parte que mais me chamou a atenção e me fez focar no versículo 26 é a última frase que diz assim: e levantando-se, repreendeu o vento e o mar. O que estava deixando os discípulos com medo era o vento e o mar. Os discípulos sentiram angústia por causa do vento e o mar. Aí Jesus falou: vocês estão com medo por causa do vento e o mar? Aí o texto diz: e levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Tudo que faz você ter medo eu estou repreendendo hoje. O que te abalava não vai te abalar mais. O que fez você chorar no ano de 2019 não vai te abalar no ano de 2020. O que fez você ficar triste no ano de 2019 não vai fazer você ficar triste no ano de 2020. Porque eu me levantei hoje no meio dessa tempestade e estou repreendendo tudo que faz você ter medo. Tudo que te entristece eu repreendo. Tudo que está deixando você desesperado eu repreendo hoje. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos abalar com o nosso passado. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos amedrontar com nossos medos. O que o diabo fica mais nervoso é que ele tenta nos prender com o que acontece na nossa realidade.
Mas o que deixa o diabo mais nervoso é que Jesus já te libertou. Jesus te libertou do medo. Jesus te libertou do desespero. Jesus te libertou da angústia. O pecado não tem domínio sobre você. O medo não pode te amedrontar, porque você é livre. Você é livre. Termina agora. Versículo 27 vai dizer que os discípulos olham um para a cara do outro. Um cara de assustado, um cara de espantado, um cara de quem nunca tinha visto aquilo. Olha para a cara um do outro e fala: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele que se despiu de toda a sua glória para que mim e você estivesse aqui. Este é aquele que veio como cordeiro, mas já já voltará como leão. Este é aquele que o diabo não pôde o parar, que Judas não pôde o parar. Este é aquele que, independente da circunstância, ele está sempre conosco. Este é aquele que é considerado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu agradeço a minha oportunidade.